proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Obrigado, meu amigo Chico César. Foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa com você. Obrigado, meu irmão. Salve, Dominguinhos. Muito agradecido, meu mestre. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar. A Casa Família Roseta é uma instituição sem fins lucrativos, se mantém através de doações, de ações beneficentes, né, de eventos. E aí a gente precisa também da solidariedade de todos vocês, das doações, para a gente manter esse serviço e levar cada vez mais a Casa Roseta, esses serviços, às pessoas que precisam. Dona Clariceia está ali, vai se apresentar para nós, falar um pouquinho quem é a Dona Clariceia. Bem, a Dona Clariceia sou eu mesma. Eu tenho muita honra em estar aqui com vocês, falando sobre a Associação Casa Família Roseta, por vários motivos. O primeiro motivo é a admiração que eu tenho pelo trabalho, pela entidade, pelo que ela faz e pelo que ela representa em nossa comunidade. E quando eu falo comunidade, eu não fico restrita a uma porção de Porto Velho, não. Eu digo a comunidade no estado de um modo geral, porque a abrangência dessa associação vai mais além do que o que se possa imaginar. Ela ultrapassa as fronteiras do estado de Rondônia. Mas se eu não for falar tal como me desenha na cabeça agora, eu vou ficar devendo e isso não vai ser bom para mim. Eu não vou ficar com a consciência pesada, digamos assim, porque é uma oportunidade que eu tenho para fazer um retrospecto. A primeira vez que eu ouvi falar na Associação Casa Família Roseta, que eu não ouvi o nome eu fiz saber muito depois, foi ainda na época do padre Albano, que coordenava o grupo de jovens da Igreja Católica, e ele comentou comigo a respeito de alguns jovens que iriam para a Itália se preparar para fazer um trabalho aqui em Rondônia. Que maravilha, eu não sabia disso. Na época eu não sabia do que se tratava, e entre vários jovens estávamos no CAPS, lá na BR, que naquela época ele fazia os encontros dos jovens lá naquela unidade da igreja, e eu ia como voluntária cozinhar para eles,
40, 50, 60 jovens. Foi lá, por exemplo, que eu conheci o Rui. O Rui foi um dos jovens que também? foi. A Lorena, eu não me lembro dela, como da pessoa da Lorena. Eu lembro que ia uma jovem, e era bem jovem, com esse nome. Certo. Foi lá que eu conheci o Claudir. Ele também fazia parte desse grupo de jovens. Pronto. Isso era um trabalho voluntário? Era um trabalho voluntário, que na verdade eu ia mais porque a Mona Mares, minha filha, ia. Então começava normalmente sexta-feira à noite e até domingo. E eu, toda zelosa com a filha, eu inventei uma desculpa de voluntária para ficar próximo, porque ela ia ficar o fim de semana fora de casa. Eu nunca tinha permitido isso, então... Certo. E com isso eu adquiri gosto, fiquei amiga do padre Albano e assim, do irmão Wilson. E lá eu ouvia falar nesse trabalho. A gente percebe que o voluntariado praticamente faz parte da tua vida há muito tempo. Faz. Não é algo recente? Não. Desde jovem, na adolescência ainda. Bom. Lá em Tumbiara, em Goiás. Então, daí... Passada essa fase, eles voltaram para o Brasil, se prepararam, e eu me distanciei, porque coincidiu com a morte do padre Albano, aqueles grupos não se reuniam mais tal como era, e eu fui ficando afastada. Até que um dia eu precisei desse serviço. E fui recebida... E isso me dá uma gratidão muito grande e admiração. Fui recebida lá pelo Rui. Pedi as informações, ele me passou. Pronto, não fizemos uso do serviço. Alguns anos depois, de novo, aí sim fizemos uso do serviço e... Foi quando eu tomei conhecimento, tal como deveria ter sido antes, de todo o trabalho que a Associação Casa Família Roseta presta para a comunidade em geral, como eu tinha dito. Certo. E, a partir disso, eu também me propus a fazer um trabalho voluntário. Mas eu ainda não estava aposentada, tinha o meu trabalho na Procuradoria-Geral do Estado, que na época eu era procuradora do Estado ainda, não tinha me aposentado. Então, o meu trabalho resumiu mais em fazer doações, pequenas doações de acordo com as minhas possibilidades, comentar com uma pessoa, outra. Mas eu notei também que não havia na casa um corpo de voluntários, tal como eu imaginava que deveria ter. E foi quando eu falei com o padre Vincenzo a respeito da criação de um grupo de voluntários. E eu nunca me esqueço da resposta dele. Então, vai trabalhar. O padre Vincenzo tinha essa habilidade, né, Claricia? Ele falava sempre da coragem de ousar, né? E aí, assim, os operários, ele falava, né? Precisamos de muita gente para poder atender as necessidades. Aliás, das nessa casas. coragem de ousar, o livro dele, que ele me dedicou, ele fala da minha coragem de ousar. Sim. E eu me senti toda envaidecida, porque o padre Vincenzo falar isso para mim era um cumprimento que me deixou toda... Como é que eu vou dizer? Envaidecida. Me senti honrada. E a gente percebe a tua emoção quando tu fala da associação, né? A gente a gente brilho sente, nos teus olhos. verdade. Quando você fala da associação, dos serviços, do voluntariado. Isso eu acho que é um testemunho bonito, né, Claricia? Porque hoje tem tantas pessoas que gostariam, às vezes, de encontrar um sentido na própria vida. E eu queria até te perguntar, que o voluntariado te trouxe como experiência, né? Que propósito gerou na tua vida? O que acrescentou à tua vida? Porque tu vem de uma história de voluntariado já bem jovem, e é um exemplo, inclusive, para
tantos jovens, tantas pessoas adultas que não têm idade para ser voluntário. Você é o testemunho vivo disso, Pelo né? contrário, eu acho que tem idade, sim. Eu me sinto com 15 anos como que voluntária. Olha aí, que maravilha. Ai, que maravilha, viu? Então, eu não tenho que contar para as pessoas que eu tenho 75 Não precisamos anos. entrar no detalhe. Não, não precisa. 15 anos e não se fala mais nisso, é o que eu tenho. Isso mesmo. Clarice, pelo que eu ouvi aí na tua fala anterior, então você não é de Rondônia. Não, eu sou de Goiás, Anápolis, Goiás. Quando vim para Rondônia, eu morava em Uberlândia, para onde eu fui para fazer faculdade e acabei ficando alguns anos por lá. Mas eu me sinto rondoniense, eu sou rondoniense, eu me aposentei, não quero ir embora, não vou embora. Aqui é minha casa, aqui é meu lar. Rondônia me acolheu meus filhos e aqui eu vou ficar. Eu entendo esse teu sentimento, Clarice, porque eu também vim de fora, né? E eu já te conheço há um tempo, eu sei o quanto tu fala com respeito e defende essa terra, muito, né? muito. E tu é muito grata, a gente percebe muito, isso, muito. te conhecendo. Eu acho que é importante a gente também ser grato. Essa é uma mensagem também que vale a pena passar. É ser grato do lugar que te acolheu, dessa terra que te acolheu. E tá aqui para contribuir, né? E me acolheu de braços abertos. E me acolheu de braços abertos. Então, eu acho uma ingratidão as pessoas virem, trabalham, usufruem do que Rondônia pode oferecer, aposentam e vão embora. E o tijolinho na construção de Rondônia fica sem colocar. Ou verdade. só começam a colocar e não terminam. Essa lógica da reciprocidade que o Padre Vincenzo sempre falava, Clarice, de eu recebi, mas também eu posso estar fazendo troca, deixando algo para a sociedade, para essa terra, né, de Rondônia, em geral, né, que a gente coloca no nível geral, e nesse sentimento próprio de reciprocidade, né? Ninguém é tão pobre que não possa deixar algo de si, suas habilidades, teu conhecimento, tua forma de viver. Aqui você, pela tua fala, criou seus filhos, seus netos, está criando seus netos. Sim, né? Aqui nasceram meus netos, dois dos meus netos, e é a nossa terra, né? Sim, é verdade. Já são 34, esse ano completo 34 anos de Rondônia. É uma longa história. Olha, eu tenho certeza que para mim e para Ellen, que somos filhas da terrinha, a gente fica muito feliz, né? Quando a gente ouve essas histórias das pessoas que vieram, né? Que ajudaram a construir o Estado, vamos dizer assim, né? Que têm prazer, que se sentem, que querem permanecer para contribuir, né? Eu cobro tanto das pessoas. A gente fica muito contente. Eu cobro tanto das pessoas que vêm para Rondônia, usufruem e não contribuem, que até por não saberem cantar o hino de Rondônia, porque eu sei cantar o hino de Rondônia. É lindo o hino de Rondônia. Eu fico aborrecida com isso, sabe? E interessante que eu não sei cantar o hino do meu estado, de Goiás. Mas de Rondônia eu sei. É a terra que te acolheu rondoniense, mesmo. De coração e de hino. Mas retornando a esse tema do voluntariado, o que te acrescentou o voluntariado, Clarice? O voluntariado me fez sentir gente, pessoa, me fez sentir a necessidade de colaborar, de incentivar as pessoas a colaborarem. É por isso que quando eu saio com o chapéu na mão pedindo alguma doação para a associação, eu fico muito à vontade, porque eu me vejo também colaborando. E eu fico, assim, até indignada quando eu percebo a falta de interesse de algumas pessoas. Porque eu faço o seguinte resumo da questão da associação. Inicialmente, a associação foi um presente para o Brasil, foi um presente para Rondônia. Ou seja, cuidar de um trabalho que, em princípio, seria o Estado, o ente público, a manter esse tipo de serviço. Uma vez que o serviço ali oferecido trata-se de questão de saúde pública, trata-se de questão de segurança pública,
trata-se de o aspecto social do Estado. Então, pelo menos esses 3 itens, com muita força, é cobrado aliás, é cobrado não, é oferecido pela associação. Sim. E são itens que o Estado de Rondônia, o Brasil enquanto Estado, o Estado de Rondônia, o município, cada município onde vive o cidadão que usa esse serviço, teria que ofertar ao seu cidadão esse tipo de serviço. Então, a família Roseta veio e tomou frente desse trabalho e o Estado ficou tranquilo por não ter essa obrigação. Quando eu penso que foi a primeira entidade a cuidar de adicção, de cuidar do tratamento para o dependente químico, para o dependente de álcool, para as crianças com problemas neurológicos, para as crianças que precisam de uma instituição para que tenham um lar. Então, é algo que me deixa comovida, me deixa grata, me deixa com a grande admiração e me dá uma cutucada. Opa, Clarice, você também tem que ajudar. Eu acho importante a tua fala, Clarice, porque tu reforçou um dos elementos da associação, que é, além do serviço, né, às pessoas que mais necessitam, que às vezes as pessoas pensam numa organização do terceiro setor apenas só com esse olhar. Mas, na verdade, você acabou frisando um elemento importante, que é a questão das políticas públicas, dos direitos das pessoas, de receber atendimento de saúde de qualidade, de assistência social, de educação, outras políticas públicas que auxiliam eles a ter uma qualidade de vida digna, né? Como um cidadão, né, que a gente costuma falar isso, ativo e protagonista, né, da sua vida. Sim. Portanto, esse elemento da associação ser corresponsável na execução das políticas públicas é importantíssimo a gente destacar, e reforça o papel da casa, de estar presente, inclusive, nos conselhos, né, de direito das diversas políticas públicas, porque nós partimos da ideia que o padre Vincenzo sempre nos falava, né? Nós temos que ser a voz dessas pessoas que a gente representa, do dependente químico, das crianças com deficiência, de suas famílias. Até porque essas pessoas dificilmente são ouvidas. Sim, bem, né? Por isso. Então, esse papel da associação é inestimável. Sim, verdade isso. Então, voltando no tópico voluntariado, como é que eu penso que deveria ser? Mesmo aquelas pessoas que nunca precisaram dos serviços e nem vão precisar do serviço ali oferecido, ele tem um ônus no sentido de colaborar de alguma forma para a manutenção. Sim. Se ele não vai usar, se ele nunca usou o serviço ali, mas o fato de, que eu havia dito agora mesmo na segurança pública, o fato de a pessoa colaborar para que não haja um dependente químico te assaltando na primeira esquina, invadindo o seu domicílio para aqueles pequenos ou às vezes até grandes furtos que fazem para manter o vício. Então, pensando nisso, pura e simplesmente egoísmo e segurança do próprio indivíduo. Vou colaborar porque eu não quero que aconteça isso comigo. Sim. Então, esse é um motivo que todos têm. Todos têm um motivo para colaborar com a manutenção dessa entidade. O indivíduo tem essa necessidade também de colaborar de alguma forma, porque quando há um dependente químico, um dependente de álcool em uma família, não é só aquela pessoa que está doente, é a família toda, são os vizinhos, são os amigos, colegas de trabalho daquela pessoa. Então, são várias pessoas que também adoecem.
Isso mesmo. Então, essas pessoas, quando vê que aquele seu amigo, parente, aquele seu ente querido se recuperou, ela também se recupera. Até porque, principalmente para a família, a associação tem o serviço específico, né? Ele tem aquele olhar de quem estende a mão para as famílias que também estão doentes, que também estão fragilizadas. Que precisam, né? Que precisam. Desse acompanhamento, é verdade. Porque não basta cuidar do indivíduo que é usuário de álcool, é usuário de drogas. Porque ele vai retornar para a família, né? Para a sua comunidade, sim, né? sim. Para a sua vizinhança. E essa pessoa, na medida em que ela é salva, digamos assim, ela salva consigo todas essas pessoas que eu mencionei. Então, essas pessoas também têm a obrigação, eu vejo como obrigação, de colaborar. E o indivíduo em si, que recebeu o tratamento necessário, ele também tem a obrigação. Então, quando eu vejo por esse lado, eu não vejo uma pessoa que não deva contribuir de alguma forma para a manutenção dessa entidade. Todos nós somos beneficiados, né, dona Clarice? Direto ou indiretamente. Direto ou indiretamente, verdade. E aí, uma coisa que me chama muita atenção é a questão do tratamento neurológico. Eu nunca vi igual é feito aqui na associação. Eu vou dizer por quê. Existem aquelas pessoas, aquelas crianças, aqueles adolescentes que as famílias levam para receber o tratamento que necessitam lá na instituição. Mas a grande maioria, até por uma questão de comodidade e segurança daquela criança, daquele adolescente, muitas vezes é impossível a família levar de ônibus, né, usando o transporte público, é quase que impossível para a maioria dos casos. Até porque ainda temos um problema sério de acessibilidade, né? Sim, Clarice? sim. E as famílias, muitas, não têm nem condições financeiras também de estar subsidiando um tratamento contínuo, né? Como a gente sabe que é a necessidade das crianças com deficiência neurológica e que necessita de um atendimento contínuo. Não pode ser uma vez eu faço, outra não. São todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Uhum. E requer uma abordagem completa na área de saúde, na área de educação, na área de assistência, porque são muitas as demandas, né, Gigliane, que as crianças precisam. Por isso é importante ter essa continuidade. Então, essa instituição que oferece o serviço e oferece o transporte também em segurança, com pessoas trabalhando naquele transporte, pessoas em condições de cuidar e zelar daquela criança para que não haja nenhum acidente ou incidente durante o transporte, leva para a instituição, devolve para casa. Outra coisa, na escola pública, o estudante tem o lanche, tem a merenda escolar. Lá na associação, todos que estão em tratamento, inclusive na escolinha, além de ter esse benefício, tem o lanche, tem o almoço. Eu não vejo isso numa outra escola, numa outra instituição. Eu não vejo isso. Então, esse tipo de trabalho é extremamente valorizado por mim quando eu vejo o que faz, a diferença que faz na família. Um pai e uma mãe que trabalham não precisa se preocupar com seu filho que precisa do atendimento lá. Ele enquanto a criança está sendo assistida, né, eles podem também ter um pouco mais de autonomia, sair para o trabalho, estudar, né? Contribui muito não também. É? Sim, sim. E aí ainda tem outro que aqueles que eu vejo ainda com mais atenção são aqueles que precisam de uma instituição para que essa instituição seja o seu lar.
aqueles, então, Que moram. onde tem isso? Em qual prefeitura que mantém esse serviço, apesar de ser obrigação legal da prefeitura? E esse ano, Clarice, o nosso abrigo fez 20 anos, né? E foi tão bonito, né? O Muito momento de bonita a festa que a festa. gente teve, de Celebração. relembrar, de fazer memória, né? De como surgiu. E muito partiu dessa necessidade de proteção das crianças com deficiência, que na época também viviam numa situação de violência, né? E de abandono, que é uma realidade muito frequente, que ainda acontece nos dias de hoje, porque Sim, a gente às sim. vezes não aparece muito, Clarice, mas nós sabemos que às vezes dentro de 4 paredes essas crianças com deficiência muitas vezes sofrem sem ser 2 vezes duplamente excluídas, vamos dizer assim, porque E às sofrem vezes, pela e às vezes exclusão. sofre rejeição da própria família. Em alguns momentos acontece até isso, porque não é uma realidade fácil. A gente Não sempre é. fala que costumamos falar com a equipe do que precisamos nos colocar no lugar de uma família que tem um filho com deficiência, porque não é fácil. E porque E até por ignorância, por Sim, ignorar falta o de que informação. deve fazer, como deve fazer, Sim. em que momento deve intervir a família, fazer, estimular aquela criança, fazer por ela quando não é possível que ela mesma estimulada faça. Sim. As famílias não receberam aquela criança com o manual de instrução. Não, inclusive Né? é importante aprender isso na que tu prática. fala, sim, porque uma coisa importante disso que está falando, porque hoje a primeira inclusão a gente fala tem que começar em casa, né? E onde que começa em casa? Olhando para as necessidades das crianças. Às vezes tem que adaptar o ambiente de casa, às vezes tem que adaptar o prato onde a criança come, tem que adequar os horários que são feitas as refeições, tem que fazer com que a criança participe de todas as atividades da vida daquela família, porque a gente vê pelas nossas crianças que são cadeirantes, a maioria com paralisia cerebral. Às vezes essa criança fica sozinha numa cadeira de roda, mas ela precisa interagir com os irmãos, com os Sim. parentes, com os vizinhos, né? Participar da Com a vida ativa, comunidade com a em que comunidade vive. em que vive. E a gente faz um trabalho, inclusive, bonito também com as famílias, que é não só o apoio material, que inclusive no tempo de pandemia tivemos que começar a assistir até com alimentos, cesta básica, muitas famílias todo mês. Mas também fazemos grupos, oferecemos atendimento individual, psicológico para São as famílias. orientadas pelas próprias profissionais em relação Isso. em casa, como dar continuidade, né? Preparamos um E outra material coisa, adaptado também e para as outra famílias. coisa que me chama a atenção, muitas vezes essas famílias não têm nem condições financeiras de oferecer uma vida um pouco mais confortável para essas crianças. E tudo que se trata para a pessoa com alguma deficiência é mais caro, é mais difícil de encontrar. Uma cadeira é mais cara do que Com certeza. da criança que não traz algum distúrbio nesse sentido. Uma cama, muitas vezes, requer um pouco mais, né, no sentido de evitar que caia essa coisa. Então, tudo isso tem um custo, Claro. que nem sempre as famílias estão preparadas para isso. Não. E é a hora que esse trabalho da associação salva muita gente. Quando eu falo salva, não é exagero e nem força de expressão. É que realmente salva. Porque tem muita criança que morre cedo por conta desse quase abandono no seio da própria família. E não é por falta de amor, não é por falta de querer fazer algo. É de não ter condições e de não saber o que fazer. De não ter aquela orientação de um profissional, como é o caso da associação, que oferece tantos profissionais, né? É uma equipe multidisciplinar, e isso também me admira e me chama muita atenção, quando eu vejo os profissionais e o nível dos profissionais que ali trabalham. Sim. E me chama mais atenção ainda o longo período que trabalham. Então, se entram preparados para fazer o trabalho, nada melhor do que o próprio tempo em que o exerce para dar a especialidade ainda mais profunda. Sim. E o beneficiário é
a criança é o adolescente que vai ali, né? E ajudamos a criar autonomia, Claricia, também na família, não só na criança, porque a gente percebeu assim, ao longo do tempo desse serviço que a família também adoece, não só na dependência química, também nas mulheres, nas mães, principalmente as mães que a gente vê. As mães, Nós temos tido muitos casos ultimamente de mães relatando situações de depressão, situação de ansiedade, de crise de ansiedade, que vem do muito cansaço. Muitas famílias são esgotadas, estão esgotadas psicologicamente, porque não é fácil. É extenuante A carga. Por isso a importância de ter um serviço como esse de forma continuada, que tem que funcionar o ano inteiro, porque enquanto a criança está lá, a família pode ter um momento de respiro, ela pode cuidar de si. Nós temos algumas mães que, inclusive, voltaram a estudar. E até para trabalhar. Pode trabalhar. Fazer um curso, sim. Né? Sim. Fazer um curso, outro. Nós temos algumas famílias, Claricia, por exemplo, que voltaram a estudar, né? Hoje se formaram em serviço social, fizeram curso profissionalizante, estão fazendo trabalhos fora, né, de casa. Ou seja, isso já nos dá uma satisfação, porque a gente percebe que quem evoluiu não é só a criança, a evolução aconteceu também no nível da família, né? Isso é muito bonito de se ver. Como acontece também com os nossos profissionais. Igual, isso mesmo. É um curso, outro, um preparo a mais Tá para fazer o quê? buscando. Cuidar dos que aportam ali atrás do seu serviço. Cuidando de quem cuida, Né? que a gente costuma dizer, cuidando do cuidador, cuidando também de quem cuida. Eu acho lindo isso. Quando eu vejo o caso daquelas meninas que voltaram a estudar, que fizeram inclusive uma faculdade, não é qualquer lugar que tem esse tipo de pessoa trabalhando. O padre Vincenzo nos costumava dizer muito que estarmos preparados, com conhecimento, formados e cuidar da nossa formação contínua é a maior e mais elevada forma de respeito para com os mais pobres. Por quê? Não basta só fazer caridade, tem que ser bem feita. Ele dizia sempre fazer o bem. Desculpa a expressão de jogo de palavras. Ou seja, ser profissional, mas ser também humano naquilo que se faz. E essa é a filosofia também da Casa Rosetta, que a gente pode respirar em todos os serviços, né, que a casa oferece. E tu acabou falando muitas coisas também que me remeteram a essa imagem, né, que o padre também falava muitas vezes para nós, né? E voltando um pouquinho ao tema do voluntariado, agora me lembrei da filosofia que o padre Vincenzo escreveu, né? A oração, né? Ele chamou de oração do voluntário, onde ele diz bem claro que o voluntário é aquele que que doa parte de si, né? Dos seus conhecimentos, de suas habilidades, mas que pode doar também algo material, pode doar em dinheiro, pode doar o seu tempo, pode doar a sua forma de ser, o seu carinho, a sua afeição também para outras pessoas. E a gente tem visto ao longo do tempo, quando os voluntários, Clarice, às vezes chegaram lá num estado depressivo. Eu me lembro de algumas pessoas que me marcaram, chegaram num estado assim, de depressão mesmo, e não encontraram sentido na vida, né? E aí o médico, eu digo que isso foi um bom médico, com certeza, receitou da pessoa fazer voluntariado, né? Para ela sair um pouquinho de si para poder se doar ao outro. E a pessoa acabou renovando a própria vida, ressignificando, encontrando um novo sentido no trabalho, principalmente das crianças do abrigo, né? Isso são histórias que tocam e que emocionam, né, o tempo todo. E a gente percebe o quanto a gente também é salva, como essa palavra que tu usou hoje muito, que a gente pode colocar dentro de vários níveis, inclusive espiritual e não só. Nós também que trabalhamos, nós também que servimos como voluntários, nós também que somos estagiários e que lidamos com uma pessoa com deficiência, uma pessoa com dependência química, podemos receber tanto, e recebemos tanto, né? Eles nos humanizam, como o padre nos falava muito, né? Ainda reforçar o significado na família Rosetta do voluntariado, tem um outro fato que sempre me chamou a atenção ali, é de ver que os funcionários da casa, na grande maioria, também são voluntários. E a primeira vez que eu observei isso foi uma cena que deveria ter sido fotografada. Era
a preparação de um almoço de Natal e eu vi uma de nossas psicólogas no campo, com aquelas mandiocas que ela ia preparar para o almoço. E eu fiquei olhando aqui e falei, gente, mas é uma coisa assim, foge de todo o contexto em outras entidades. Eu nunca tinha visto daquele jeito. E de lá para cá, né, não canso de ver. Mas a primeira vez que eu vi, eu me deparei com aquela cena lá no Porto Esperança. E aí foi quando eu vi que tem mais voluntários ali do que o que eu imaginava, porque a grande maioria dos funcionários também fazem um trabalho voluntário. O ingrediente ali. humano, que a gente chama, Clarice, né? Dessa humanização, né, também de quem trabalha lá. Por isso a importância de cuidar também muito deles, né? A gente percebeu isso durante o tempo de pandemia muito forte, quanto foi importante esse elemento. Dá licença, né? um pouquinho, eu vou citar o nome da pessoa porque eu acho que é válido. Sim, sem problema. Eu vi a Luzilde fazendo isso. Eu vi a Luzilde fazendo esse trabalho. E me chamou a atenção e eu fiquei parada olhando porque é uma coisa muito diferente. É uma coisa muito diferente, a gente nunca vê por aí, né? Sim, verdade isso. E é muito presente isso nas nossas equipes, né? Não é? É muito presente. Elas iniciaram lá atrás, porque a Luzilde já está há um bom tempo conosco, né? Então. E isso também serviu de atração, vamos dizer assim, de atrativo para os demais também que estavam juntos. A gente vai aprendendo com o outro. Seguido, né? É um exemplo a ser seguido. Então, a gente também, enquanto equipe, quem vai entrando vai observando e vai aderindo também a essa forma de trabalho, né? Que é humana, que é voluntária, né? Que é querer fazer o bem, que querer fazer o trabalho, mas querer expandir. O marido de funcionária da casa, ou a mulher de funcionário, filhos, também fazendo alguma coisa. Filhos que sempre vêm para nos ajudar. Eles também se tornam voluntários. Sim, né? Verdade. E então, para vocês que estão nos assistindo e estão ouvindo, né, toda essa história que está sendo contada, é importante também a presença de vocês enquanto doadores, né? Porque para que tudo isso aconteça, a gente precisa do recurso financeiro, né, dona Clarice? Então, nós temos o site da Casa Família Roseta, aí também vocês têm acesso, está aparecendo aí para vocês o Pix da Casa Família Roseta, né? Então, quem puder fazer, né, acessar o aplicativo nesse momento e fazer uma doação, você saiba que está contribuindo para esse trabalho que nós estamos falando aqui, né? Por falar em doação, há pouco tempo eu ouvi uma história que eu acho importante agora tentar desmistificar. Acho que já até sei. Há muitas pessoas que pensam que a associação pertence a uma associação italiana, não sabe que ela é brasileira, que é responsabilidade nossa. Formalmente está em nome de brasileiros, é patrimônio de brasileiros. Sim. Tá? A Bem Itália, lembrado. a nossa mãe Itália ajudou durante muito tempo, sustentou durante verdade. muito tempo, e o brasileiro se acomodou, o rondoniense se acomodou com aquela ajuda, e continua muitos até agora achando que é obrigação da Itália nos ajudar. Não é. Eu gostaria muito de esclarecer para quem tem dúvidas nesse sentido, que é uma associação que é brasileira. Um dia, se ela fechar, o patrimônio dela se reverte para uma outra instituição brasileira ou para o Estado, não vai para a Itália, não vai para o Padre Vincenzo, que aliás até já faleceu, mas para a sucessão dele lá na Itália, nada disso, é brasileiro. E foi intensificado o pedido de colaboração na medida em que
a Itália precisou de ir retirando paulatinamente aquela manutenção da casa por um outro trabalho muito bonito, né? Muito Aquele da Na África. África. Então, quando o padre Vincenzo diminuiu os recursos que ele encaminhava para casa em nome de uma instituição para cuidar de crianças órfãs, portadoras de HIV, foi um trabalho muito mais necessário do que o nosso aqui, porque lá eram crianças apenas, órfãs, ou seja, não tinha mesmo quem os ajudasse e dificilmente quem quisesse adotar em razão do vírus do HIV. De extrema miséria. E de extrema miséria e numa localidade onde as pessoas vivem em miséria extrema, Sim, né? sim. Então, mesmo que quisessem adotar, dificilmente encontram a família em condições. Quer dizer, foi por isso que ele, foi por uma boa causa, né, que ele diminuiu a ajuda. Então, eu queria muito que as pessoas soubessem disso e, se quiser ver, inclusive, a nossa contabilidade para saber o que está sendo feito, com o que está sendo gasto, quanto está sendo gasto. Por exemplo, a União Federal, que até algum tempo contribuía, de certa forma, com uma parcela de vagas para o dependente químico, não participa mais disso. Então, o Brasil pensa que não precisa gastar com isso. O Brasil, o governo brasileiro, infelizmente, não cumpre o seu papel. Restou o estado de Rondônia, que colabora na medida do possível, mas não significa 20%, 30% da população que precisa desse serviço, que recebe esse benefício. Embora o estado de Rondônia tenha convênio com a associação, mas é para um número tão pequeno de pessoas que precisam desse tipo de ajuda, que, infelizmente, deixa a desejar. E, Clarice, vale a pena lembrar que hoje, por exemplo, para este ano, né, o orçamento que a associação tem para manter todas as unidades que funcionam em Porto Velho, Candeias, Ouro Preto, hoje o nosso orçamento é em torno de quase 4 milhões ano, né? Se a gente pensa bem, para nós é muito, né? Sim. Mas muitas vezes para um financiador, para um poder público, não. E aí, assim, a necessidade, cada vez mais, aí me vincula aquilo que você disse no início da tua fala, né? Da questão das políticas públicas. A Ellen está aqui, né? Hoje a Ellen está coordenando o nosso setor de captação de recursos, a gente tem buscado novas alternativas, né? E claramente a fonte principal de recurso nossa, o que hoje a gente busca é o poder público, via emendas parlamentares. Mas é claro que a emenda parlamentar não é uma coisa fixa. O que a gente tem batalhado e que é importante que a gente frise isso, a importância de sensibilizar, que esse recurso já fique permanente no orçamento do poder público, né? A gente sabe que hoje existem meios legais possíveis para que isso possa acontecer. Dependemos da boa vontade de quem está lá autorizando o orçamento, os representantes, né, do Poder Legislativo, principalmente, e também do Executivo, para colocar isso dentro do orçamento. Porque nós prestamos um serviço de ação continuada, um serviço que é baseado em políticas públicas e que, inclusive, são políticas públicas que hoje não estão sendo executadas pelo Poder Público, né? De um perfil de pessoas que hoje não está sendo assistido pelo serviço público. Portanto, mais do que justo prever isso dentro do orçamento. Há uns 3 anos, eu conversando com uma vereadora, e algumas perguntas que ela me fez, e graças a Deus que ela fez essas perguntas, significa que pelo menos aquela pessoa tinha
eliminado algumas dúvidas e tomado conhecimento de alguma coisa que ela não conhecia, no sentido de ela não sabia o que a Associação Casa Família Roseta fazia. Ela não sabia que a adicção é uma doença. Ela não sabia do tratamento das crianças com problemas neurológicos ali. E uma vereadora de Porto Velho. Estamos aqui para explicar. Esse dia estivemos lá recebendo, né? O Estado, o município tem que tomar conhecimento disso. Sim. E através de quem? Dos seus dirigentes. Dirigentes. Então, uma vereadora, e detalhe, com filhos, portanto, pressupõe que uma mãe de família precisaria ter pelo menos um conhecimento, mesmo que supérfluo, a respeito desses assuntos para acompanhar seus filhos, para orientar seus filhos. Isto sem contar a comunidade em si, que precisa do trabalho daquele político. Ele está ali ocupando uma vaga de quem deve prestar serviço para a sua comunidade. Inclusive... Agora, se desconhece sim. o assunto, que serviço que ela vai oferecer? Inclusive, esse espaço que nós estamos hoje, que iniciamos esse ano, né, que a associação está fazendo 30 anos, não é um dia, né? São 30 anos que estamos aqui. O espaço do podcast, compartilhado na nossa página também do YouTube, está sendo uma forma também de sensibilizar e de levar a informação para as pessoas. E não só como a associação trabalha, mas através dessa nossa história, também transmitir informações de caráter preventivo, de caráter informativo, para que as pessoas possam também modificar essa visão que se tem, ou desinformação, que a gente assiste, ou ainda preconceito, porque as pessoas que nós assistimos ainda são consideradas invisíveis muitas vezes. São alvo de preconceito, olhadas com um sentimento mais de piedade, e de pouco, ou às vezes de julgamento, porque não se compreende, por exemplo, que a dependência química ela é uma doença, e muitas vezes ainda se olha com o olhar da pessoa que é um criminoso, que é uma pessoa que às vezes não merece ter a oportunidade de uma recuperação. Mas quanto depois, na verdade, o padre sempre nos falava algo muito bonito, que era saber olhar além das aparências, olhar além da deficiência, olhar além da dependência química. E quando a gente vê o ser humano olhar o ser humano ferido, Clarice, o ser humano ferido, mas que também ele é repleto de potencialidades, de capacidade, de habilidades, e a gente descobriu tantos talentos, tanto entre as crianças quanto com os jovens, né? De quando você oportuniza, o ser humano ele é maravilhoso, o ser humano pode se expressar. E o trabalho que a associação faz, ao final das contas, é isso. E a capacidade que o ser humano tem de se recuperar. Basta que se dê a mão. Isso. E se oportunize. Não é? Se oportunize. É impressionante. Sim, isso é bonito quando alguém que decide fazer voluntariado, Clarice, vai além da ação concreta do voluntariado. Quando eu decido ser um doador, aquela minha doação, na verdade, está sendo a possibilidade de oportunizar que eu possa estar tirando o melhor daquele ser humano, dando uma oportunidade para aquele ser humano poder recuperar seus vínculos familiares, se matricular novamente na escola, voltar a trabalhar e ganhar o seu dinheiro de forma digna, recuperar os elos, os vínculos afetivos de amizade, se encontrar numa igreja. E a confiança que se deposita nesse ser humano é um incentivo que não tem tamanho, não tem, é desproporcional até. Qualquer um empurrãozinho no sentido de dar credibilidade àquela pessoa, que você vê estampada no rosto dele aquela busca de algo melhor. E melhora realmente. E eles querem devolver para a sociedade. Nós temos o exemplo do grupo dos graduados, que são aqueles jovens que, por exemplo, se recuperaram, né, que hoje concluir todo o processo de tratamento. E quanto deles, por exemplo, hoje são portadores de esperança na sociedade, eles mesmo que encaminham algum jovem para iniciar o tratamento, né, ajuda alguém que necessita, né, de que
Ou seja, se tornar úteis, vamos dizer assim, colocar a serviço dos outros, não só da associação, eu digo sempre, não só da associação, se mas dos tornaram outros. voluntários também. Se tornaram voluntários, né? Porque respiraram esse clima de voluntariado na associação. E isso é um testemunho bonito, né? Esse, eu digo sempre que esse é o nosso lucro. O nosso lucro, né, é esse retorno. Eu digo que é um lucro social, né? O nosso lucro social. O sorriso de uma criança, os primeiros passos que ela dá, né? A colher que ela consegue levar até a boca, porque para nós isso é tão simples, né? Mas para uma criança com deficiência não é tão simples como é para nós. Então, toda a equipe vai trabalhar para que ela possa se alimentar e se tornar um pouco mais autônoma, que é o nosso objetivo principal, é torná-las protagonistas, mais autônomas. E isso aí enche os olhos, assim, né? De alegria, né? De prazer, de ver que elas estão conseguindo, né? Se tornar um pouco mais... até vivas, né? Porque a gente vê uma realização o caminhar dessas crianças é muito bonito ver uma criança para elas, mas acaba sendo muito mais para a gente que está em volta ali, né? Sim, para as famílias, para a gente que está no dia a dia com elas, né? Nós já fizemos, por exemplo, um projeto com elas de arte-terapia, Clarice. Agora estamos trabalhando para ter a musicoterapia, inclusive, né? Fizemos um projeto. E chegamos até a organizar uma exposição de arte na Casa de Culturas. E não sei se tu lembra, mas os olhos deles brilhando pela primeira vez, uma pintura deles em quadro. Uma voluntária, né, trabalhou com eles, uma voluntária, né? Uma voluntária, fez belo trabalho. E aí fizeram uma exposição na Casa de Cultura. Foi tão bonito, né? Muito porque bonito. Primeira vez que algo deles expresso, né, fruto da expressão de sentimento, das emoções deles, produzido lá na tela e exposto, né? E você tinha que ver o orgulho delas, né? Sendo prestigiadas naquilo. Para nós, isso aqui não tem preço. Isso é algo assim, quando você proporciona o sorriso, a dignidade, da criança poder se sentir viva, né? Da criança poder se sentir viva. Eu acho que isso aqui prestigiada, né? Sim. Eu acho que é algo maravilhoso, né? Por isso que a gente faz questão de chamar as pessoas para se tornar um doador, né, da casa, um voluntário e um doador. E conhecer de perto. A hora que ela conhece de perto, não só por ouvir a gente dizer, se enganta, porque alguém falou, se encantar. A própria pessoa se interessa a mergulhar nesse trabalho de voluntário, né? Quando a gente visualiza, a gente não só visualiza, a gente sente, né? Sim. E esse sentir Vivencia faz com que a gente a gente vivencia e de repente a gente vê esse chamado a se comprometer, a fazer algo também, né? A estar junto. E isso faz uma grande diferença, realmente. Além da senhora ter sido uma voluntária, a senhora também foi a presidente da associação, né? Eu tenho essa curiosidade de saber como é que foi o convite, como que foi receber esse convite. Eu estava pensando sobre isso também. Eu percorri os vários caminhos, né? Que eu fui inicialmente do Conselho Fiscal, depois eu fui tesoureira, fui vice-presidente. E quando eu fui presidente, eu tenho uma honra muito grande de falar, eu fui a primeira brasileira. Mulher. E mulher, mulher presidente. Eu fui a primeira brasileira, a mulher negra brasileira a exercer esse honroso cargo. Que orgulho, né? Muito, 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 porque primeiro que o presidente era o padre Vincenzo. Sim. Então, ocupar o lugar que sempre foi dele não me deixa assim no modo muito confortável, não, porque estar à altura do padre Vincenzo é impossível. Mas pelo menos chegar perto é mais difícil ainda. Então, graças à minha ousadia, mais uma vez, fiquei mais uma vez, e essa ousadia tem nome e sobrenome, né? Então, na medida em que a ousadia chamada Jusce estava ali do lado, na frente e atrás, a coisa deu para fluir um pouco, sabe?
mas é como se fosse assim quase que um atrevimento meu. E como precisava de alguém para tentar fazer alguma coisa, eu me coloquei em disponibilidade para abraçar esse trabalho, né? E, por outro lado, eu saí, quando venceu o mandato, com uma certa frustração pelas dificuldades que a casa enfrentava, continua enfrentando, e eu não fui capaz de solucionar pelo menos uma parte que seja de toda essa dificuldade. Então, isso eu saí devendo para a instituição. Eu tinha muita vontade de realizar determinadas coisas ali e não foi possível. Mas nós tivemos assim, um grande prazer de tê-la conosco nesse período, né? A gente percebeu muito da sua contribuição, do quanto a senhora estava presente. Então, assim, eu acredito que nós, da equipe, né, conseguimos visualizar bem o quão grandiosa foi sua participação ali conosco. Né? Era muito presente, era muito junto com a gente, queria muito resolver essas coisas que algumas não foram conseguidas, mas avançamos muito. E também vale a pena destacar, Gigliane, que foi a época que a gente atualizou o nosso estatuto, Clarice, se tu lembra bem. Nós trabalhamos 2 anos para tornar... 2 anos para atualizar o estatuto. Porque tivemos, além de modificações na lei, sim, tivemos eu diria uma expansão da casa, né? Sim, e modificamos a governança da instituição também. A casa cresceu, cresceu, foi quando foi implantado Ouro Preto, e a comunidade feminina estava também recém-criada, né? Outro orgulho para a associação, ter a comunidade feminina, que também foi novidade para Rondônia, né? Uhum. Eu diria que é a menina dos meus olhos, aquela comunidade. E que ali a gente via, até foi muito importante lembrar desse detalhe, e ali na comunidade feminina, a gente via o reflexo do que é a sociedade, muitas vezes, não digo por parte de todas as pessoas, mas de uma grande parte do descaso que se dá a esse tipo de tratamento. Esse empreendimento sofre muito com a ingratidão, às vezes, das pessoas. E a comunidade feminina, na minha opinião, registra toda esse descaso das autoridades, o descaso da própria sociedade, o descaso, às vezes, das famílias para com as moças portadoras as moças com dependência química. Então, ali é a síntese de toda a problemática. Mas, voltando no assunto sobre a presidência lá, outra coisa também que eu observo é a dificuldade até de levar para o seio da associação pessoas em condições de dar esse tipo de contribuição, né? Nós precisávamos muito de pessoas que engajassem nesse trabalho, né? De outros voluntários que pudessem qualificados, exatamente, né? Voluntários qualificados. Isso eu concordo com você, porque faz uma diferença enorme, né? Muito, muito grande. E o que eu acho interessante, dona Clarice, nós tivemos o prazer de ter a senhora como presidente, né? Aprendemos muito com a senhora.
E o que eu acho interessante, como hoje nós temos o nosso presidente atual, é que vocês fazem esse trabalho como presidente voluntário, né? Que às vezes a pessoa acha que a senhora é presidente, foi presidente e recebia algum salário. Não, essa presidência foi voluntariamente, né? E a senhora saiu da presidência e continua fazendo sua doação e continua como voluntária. Então, isso aí para nós é um presente, nós fomos premiados. Como a senhora disse que o Brasil foi premiado com a Casa Roseta, nós fomos premiados com a senhora. Com a sua presença aí, tá vendo? Inclusive, mas é verdade, inclusive eu quero reforçar um detalhe, Clarice, é fruto da construção do Estatuto, né? Lembra que nós colocamos, além dos órgãos, que é o Conselho Diretivo, a diretoria, né, o Conselho Fiscal, né? Nós criamos também o órgão do Conselho Consultivo, né? Está lembrada. E o ano passado, né, a gente acabou formalizando, né, chamando alguns voluntários, né, que são pessoas técnicas qualificadas de várias áreas, a vir somar conosco no Conselho Consultivo, porque são aqueles voluntários da área de arquitetura, de administração, de direito, ou de outras áreas que a gente quer chamar também a fazer parte, medicina também pode fazer parte, jornalista, e tantos outros. Que vem auxiliar com seu conhecimento para, na hora da diretoria tomar uma decisão, auxiliar ter orientação capacitar técnica, a nossa equipe, ter orientação com técnica. Pessoas de confiança. Isso, né? isso. E que façam esse trabalho também de modo voluntário. Né? Tudo constituído por voluntários. Mas, voltando no tópico que a Ellen abordou aqui, com relação à gratuidade dos serviços, sim. Eu tenho orgulho, e aí, desculpe a falta de modéstia, mas eu faço questão de declarar essa realidade, porque eu gostaria muito de ver que outras pessoas assim fizessem também. Eu nunca usei 1 litro sequer de combustível da casa para os trabalhos da presidência. Essa era uma contribuição minha, assim como eu vejo de outros da diretoria, nunca ninguém, além de não receber 1 centavo sequer pelo serviço prestado, ainda a pessoa colocar os próprios recursos para a locomoção, para... À disposição da instituição. Então, todos nós da diretoria, e isso desde que eu conheço aquela casa, ninguém sequer vai atrás de 1 litro de combustível para rodar, muitas vezes, a cidade inteira, até para ir em Ouro Preto ou para ir no Porto Esperança, em Candeias. Aqui dentro da cidade, sempre é a contribuição nossa, além do trabalho, esse tipo de contribuição. É pequena? Mas é com muito boa vontade que é feito isso, e com mais vontade ainda de ser um exemplo a ser seguido. E também, assim, Clarice, eu reforço essa importância também do voluntariado ser qualificado, que não significa que, por exemplo, no teu caso e no caso do atual presidente, que são advogados, né? O quanto foi importante na hora da associação tomar decisões, fechar parcerias, onde era necessário. Na hora de brigar, para a gente conhecer bem a legislação, fazer um parecer bem fundamentado na legislação, o quanto isso foi importante na hora do diálogo, na hora de captar recursos, na hora de negociar, por exemplo, com o poder público, determinados tipos de parcerias, o quanto isso foi fundamental, né? Por isso que quando a Giuliani fala assim, foi importante, ela destacou alguns elementos, né, da tua presença no período de presidente. Eu, enquanto gestora, quero destacar também esse, porque eu me senti extremamente tranquila e segura, saber que eu estava amparada por uma pessoa como você, que tinha conhecimento técnico, além do amor e da paixão pela associação, pela casa, que para mim acho que é o primeiro elemento que eu destaco, mas tinha conhecimento técnico, e isso me deixou extremamente tranquila na hora de gerenciar a associação. Isso é importante, não é uma coisa que
a subestimar. E outra, deu uma consistência no trabalho da associação de ter um estatuto consistente. Passamos de um estatuto de 5 páginas para um estatuto de quase 30, né? Eram 20 e poucos artigos. E o nosso trabalho levou para quase 100 artigos, sim, né? Sim, e conseguimos... Foram 2 anos de trabalho. E o interessante, Clarice, se tu lembra bem, também foi que foi uma construção também coletiva, porque esse estatuto demorou, porque além do trabalho que nós duas fizemos assim lá minucioso da construção, mas foi também compartilhado com diversos grupos. Nós ouvimos as famílias, ouvimos os funcionários, ouvimos os acolhidos, pessoas que ouvimos os outros membros da Assembleia Geral da associação, de modo que essa construção pudesse ser o mais coletiva e democrática possível para atender todos. Isso é uma marca também da casa, né? Essa é uma marca da casa. Foi bem democrático. Dessa construção coletiva. Por isso que a gente acredita muito nesse sentimento do coletivo, tanto dentro da associação quanto fora. Né? Nesse apelo ao voluntariado, aos doadores, nesse compromisso coletivo de servir aqueles que mais necessitam, né? Dos nossos serviços, da nossa atuação. Isso eu acho que é um elemento que eu gosto de destacar, porque esse eu acho que foi uma marca registrada da tua gestão. Ai, foi bonito. Portanto, assim, quando você disse que saiu em dívida, eu não vejo essa dívida. Eu vejo que você deixou muito crédito. Deixou, está ouvindo hoje. Eu percebo muito crédito. Vocês me deixam... É muito crédito mesmo que tu deixou. Comovida. Não, é verdade. O conhecimento de chegar com ela nos lugares, né? Sim, claro, Tô né? chegando com a ex-procuradora. Essa fala vamos deixar para ela. Nossa, isso aí. É importante porque eu acho que pegando assim esse gancho da Ellen que falou esse aspecto, por que foi importante? Porque desmistificou inclusive no meio jurídico o olhar em relação ao serviço do dependente químico, principalmente dos serviços que a casa prestava, porque muitos ainda tinham a ideia de que a casa era italiana, recebia recursos de fora, outros ainda não acreditavam no processo de recuperação do dependente químico, e às vezes não queriam nem fechar convênio, né, na época. Mas essa tua presença, já que tu foi procuradora do Estado, querendo ou não, foi importante porque nos permitiu mostrar, você mostrou para os outros esse outro olhar, né? Esse outro lado da associação que eles ainda tinham dificuldade de conhecer e que muitas vezes nos limitava, inclusive, no acesso a alguns recursos. Eu vejo isso como um grande ganho dessa gestão. Isso é grandioso, né, Jússi? Foi. O mudar esse olhar aí, trazer um novo olhar, né? O preconceito, às vezes, atrapalha muito. Com certeza. E esse fato foi marcante mesmo observar que, infelizmente, havia e ainda há pessoas que têm esse olhar um pouco reservado, ou até muito reservado, né? Sim. E eu acho que também essa falta de conscientização, Clarice, pertence em geral à sociedade, né? E essa falta talvez de um olhar um pouco mais humano, né? Eu lembro sempre assim, quando o padre vinha, falava muito que um dos nossos objetivos enquanto associação é humanizar a sociedade, né? Ao passo que os acolhidos nos humanizam, o nosso trabalho, o nosso grande papel, no final das contas, é humanizar a sociedade. Ou seja, ele falava muito uma fala que eu levo sempre comigo na hora que eu também vou dialogar com o poder público, que ele dizia assim que quando uma sociedade, um governo, não se preocupa com a parte mais frágil da sua população, da fragilidade, né, da sua população, não pode se dizer civilizada, não pode se dizer uma sociedade civilizada. A civilização se mede ao passo que eu cuido daqueles que mais necessitam, aqueles que são mais vulneráveis, né? E para mim isso é um testemunho profético, vamos dizer assim, da Casa Família Rosetta, da associação, e do trabalho que realizamos com as pessoas com dependência, das crianças com deficiência, né? E que também faz parte do nosso carisma, né? Um outro elemento da nossa história, da nossa cultura organizacional, né, Clarice? E que a gente não pode que precisa levar em consideração
E que a gente tem percebido o quanto as pessoas muitas vezes se identificam com isso, com essa vontade de tornar a sociedade um pouco mais humana, tem se tornado um dos motivos para ela se tornar um doador e um voluntário da casa. Porque às vezes a pessoa entrou pela associação, na associação, pela dor, por exemplo, porque alguém teve um parente, Sim, um familiar que teve aquele problema. Mas também muitos entraram porque eles queriam ver uma sociedade mais humana, mais justa. Muitos entraram por alguns ideais. Portanto, quando a gente chama você se tornar um doador, um voluntário, chama também por outras motivações. Sim, sim. Não é só a motivação, a porta de entrada de você ter alguém que passou por aquilo. Não são aquelas que a Claricia citou, também do preventivo, da segurança pública, por exemplo. Mas também pode ser contribua com uma sociedade mais humana. Sim, o legado sim. que você pode deixar para a sociedade, né? E é importante porque, principalmente por esse motivo, Sim. A serenidade que a pessoa experimenta depois, a partir do momento que ela participa e efetivamente contribui, ela tem um crescimento interior e tem uma paz interior. Sim. Né? Com certeza acaba tendo e isso se repercute no ambiente onde ela vive. Sim, né? Assim como sim. você falou naquela hora, que quando a gente está tratando um dependente químico, estamos tratando a família e todas as pessoas que convivem com eles, a mesma coisa equivale no voluntariado. Quando alguém se torna um doador da associação, ele está contagiando não só a sua família, mas também toda o grupo, a comunidade, a rede onde ele tá pertence. inserido, Nós temos pessoas, né, Gigli, que às vezes vai lá visitar na associação e faz questão de dizer, eu quero que meu filho veja, conheça as crianças, eu quero que meu filho levam, né? levam Depois presente, para conhecer. alunos de escola, por exemplo, que têm Jovens vindo, e crianças, né? Que Estão uma sempre por ali. Sim, e pode se tornar inclusive doadores, né, Clarice? É uma forma da gente também incentivar doadores que vêm também, não tem idade para ser voluntário e não tem idade para ser um doador. Sim, né? sim. De... Até, eu não sei se você se lembra, daqueles universitários que fizeram aquelas campanhas para arrecadar gêneros alimentícios, lembra? Sim, então, sim. Inclusive padrinhos, né, naquela época. O entusiasmo daqueles jovens, nossa, é como se fosse... Eles estivessem descobrindo o Brasil, descobrindo a América, né? Eles descobriram um mundo que não conheciam. E eu achei, assim, um exemplo a ser seguido por outras escolas, porque aquilo partiu de um professor, né? De um professor para que eles tomassem conhecimento, era no curso de administração, para que eles tomassem conhecimento do trabalho e que também poderia ser objeto de trabalho deles enquanto administradores de uma entidade do terceiro setor. Quer dizer, na medida em que foi matéria de estudo para eles, aquilo se reverteu numa contribuição importante para a casa. Sim. Né? E essa nossa contribuição, inclusive, está... formando também, quando vem os estagiários, nós costumamos contar a história da associação. Eles, além deles conhecer o serviço que eles vão estagiar, mas a gente costuma contar a história da associação, para eles conhecerem também a nossa história, a nossa cultura, nossos valores. E isso tem sido a nossa contribuição em contribuir com profissionais mais humanizados, porque a gente percebe que muitas vezes a preocupação é apenas se eu vou me formar para ganhar dinheiro. É importante? Claro que é. A tua profissão também é um fruto de realização pessoal e profissional. Mas vai além disso. Você também pode ser um profissional humanizado. Você pode ceder algumas horas do teu tempo. Você pode doar, assim que você consegue a tua profissão, se estabiliza na tua profissão. Ou seja, são várias formas de você devolver isso para a sociedade. Por falar em conhecer a história, eu acho importante ser divulgada a história da associação. Sim. E como meios de divulgar, eu acho importante deixar registrado aqui o livro que eu estou ultimando. Sim, é ótimo. E esse livro ele vai ter
duas finalidades, né? Além de contar parte da nossa história, da história da associação, vai ser também uma forma de arrecadarmos fundos para a associação. De modo que eu queria deixar registrado isso, eu acho que para a semana já dá para levar para a gráfica e em pouco tempo fica pronto. E para que as pessoas já deixem reservado uns trocadinhos aí, que além dessas pessoas terem a oportunidade de conhecer um pouco da nossa história, vão estar contribuindo de alguma forma com algum valor que é importante para nós, né? É importante para a associação nesse momento, principalmente. E a história também, né? É um registro que se deve levar muito em conta, Sim, eu acho. e a história da associação contada através da vida transformada de tantas pessoas, né, Sim, que estão fazendo parte desse livro, tem tantos relatos importantes, né? Porque a história o viva, livro né? é uma compilação do que certas pessoas, ou muitas pessoas, experimentaram a partir do contato Sim. com a associação. E cada um tem a sua história, são histórias reais, são histórias que comovem, são histórias que chamam a atenção, porque eu tenho para mim que cada pessoa que lê vai ver um pouquinho de si em cada um daqueles relatos. Olha, isso aqui poderia estar acontecendo comigo, ó, nossa, igual aconteceu, e assim vai. E ver também o exemplo da transformação da vida daquelas pessoas que por lá passaram. Sim. Eu acho que vai ser interessante. Vai ser um belo presente dos 30 anos, que inclusive vai ser Exato. o primeiro livro, porque tem outros dois já em movimento de construção também, né? Então, pronto. E aí esse vai ser o primeiro livro que vai ser lançado, né, da associação. E eu acho bonito também porque, além de ser com esse objetivo, né, que você está colocando, Claricia, é uma forma também das pessoas poderem entrar mais dentro da nossa família, da nossa casa, né? Uhum. Porque as pessoas precisam se identificar, né? Conhecer para se identificar, para poder encontrar também novos caminhos. Eu penso que cada um de nós já fez experiência na vida de um livro que te inspirou, que fez uma diferença, que direcionou a tua vida. E eu creio que os livros têm esse grande poder de transformação também das pessoas, né? Que acho que vale a pena estar lembrando. E eu quero lembrar uma fala que o padre falava, que até colocamos isso dentro do nosso manual, né? Do programa terapêutico, que ele fala que a nossa metodologia, né? Nosso carisma, ele é fruto dessa construção coletiva, fruto do saber, da experiência, da entrega, e de tantos acolhidos, de tantas famílias, de tantos voluntários, estagiários, profissionais, que ao longo desses 30 anos vieram fazer parte da nossa história, fazem parte ainda hoje da nossa história, né? Temos pessoas que estão há mais de 30 anos, tem outros que estão há 20, tem diversas idades, né? E a associação é hoje a história de tantas pessoas que passaram por essa casa, que de forma diferente... É isso que faz a associação ser humana. Isso que porque torna a associação humana. É o somatório de vidas humanas. Isso mesmo. Né? Isso mesmo, Claricia. Ela e essa é a beleza. É o somatório de vidas humanas, não é de um fato ou outro que não tenha nada, ligação direta com o ser humano. Não, e pessoas diversas, que com suas capacidades e com suas fragilidades também, deram o melhor de si. Deram o melhor de si e aprenderam e se conheceram também, né? E proporcionaram, oportunizar melhores condições de vida para os nossos acolhidos, tanto das crianças quanto dos jovens, né, com dependência química. Eu acho que essa é a parte mais bonita, né, Giglia? Verdade. E a Casa Roseta, ela acaba sendo um solo fértil, né? Sim. No sentido de permitir que a gente chegue ali e, de repente, traga uma inovação, né? O padre falava muito dessa questão do inovar, né? De trazer algo diferente. Dona Claricia sugeriu para ele um grupo dos voluntários. Foi dos voluntários que a senhora sugeriu? Voluntários. Ele disse, então,
Vamos fazer esse grupo, né? Então, tem muito disso na associação. Eu vejo também muito isso em você, Jussi, né? De um voluntário, de um estagiário que traz uma ideia e você acolhe. A Ellen também é muito inovadora, né? Chegou também trazendo muita coisa para a associação no sentido de... Ventos novos. Ventos novos, né? De ideias, de concretizar coisas. E isso é muito bom, porque isso faz a gente avançar, né? Sim. Isso realmente muito rico lá dentro, essa questão participativa. Eu fico encantada também com tudo isso, porque eu acredito que é isso que faz a associação realmente ser mais humana, né? Avançar nos serviços que prestam. Isso é reconhecida, né? Sim. E a gente fala aqui da Associação Casa Família Roseta, e a gente fala também da importância de ir lá, verificar o trabalho, né? Conhecer de perto. De ver em loco isso que nós estamos falando. Isso que nós estamos falando, né? Porque a gente falou já aqui que além do visualizar, do sentir isso. Mas para quem não mora aqui em Porto Velho, não tem essa possibilidade, pode também acessar o nosso site, né? Que é o www.casafamiliaroseta.org.br. E aí lá você vai ter acesso às informações, à nossa identidade organizacional, às formas de doar, né? Isso. Ultimamente nós estamos, assim, em contato com pessoas que possam formar círculo de doadores, né? E como é que funciona isso? O círculo de doadores, de repente, eu, Gigliane, tenho vamos dizer que eu tenho 20 amigos, né? E eu posso sensibilizá-los para cada um doar R$20. Se cada um dos meus amigos, esses 20 amigos, doarem R$20, eu vou ter ali para a associação R$400. Isso nos permite, né? Um combustível para o ônibus, né? Isso nos permite alguma fralda descartável. Isso nos permite a questão da manutenção, de repente, de algum problema que tenha na piscina, onde as crianças fazem hidroterapia. Então, juntando esse valor com outros valores, a gente consegue, né, fazer a manutenção dos serviços ali. Essa doação, eu acho importante que as pessoas, por menor que seja o valor, fazer com que haja a doação todo mês. Porque esse é o objetivo. Vez ou outra, deixa a associação muito à mercê dessas situações imprevisíveis. Sim. Então, se a pessoa não precisa, eu vou dar R$100, vou dar 50. Não, pode ser 20. Mas é muito mais importante que seja contínuo. Todo mês e pronto. E hoje, com as formas que se tem para doação, para fazer a transferência desses valores, ficou muito mais acessível. Basta um Pix. Basta um Pix. Eu acho que o Pix foi criado para a associação. Eu também acho. Pode até fazer, né? Já que a associação está fazendo 30 anos, né, Jus? Já que a gente completou 30 anos, por que não fazer um grupo com amigos doando R$30 cada um, né? Então, aí a gente pode estar, né, montando esses grupos. Então... Às vezes até em família, né? Sim, né? Sim. Até em família, cada um doa um valor. E o interessante é observar é que não dá trabalho para a pessoa, porque houve uma época que a pessoa tinha que sair de casa, enfrentar uma fila de banco. Era trabalhoso, né? Era trabalhoso. Então, dá para entender a dificuldade com que as pessoas muitas vezes tinham para doar. Agora, não. Brincando com o celular, ela está fazendo a doação. E uma vez no mês... Aí, já a partir de hoje, já estamos convidando, né, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, a formar, né, se tornar um doador, formar o seu círculo de doação e fazer uma doação. Por exemplo, esse ano a Gigliane falou da ideia, né, estamos fazendo 30 anos. 30 é uma boa doação. E olha que nós não temos por hábito ficar telefonando, perturbando. Não fazemos isso. Nós não fazemos isso, nós vamos pessoalmente. Eu ia dizer, mas vamos fazer. Se você quer que a gente faça uma palestra, que mostre o serviço, a gente costuma dizer que primeiro vamos convidar, mas também, se você não puder vir, nós vamos até você. Vamos apresentar o nosso trabalho, a associação, vamos contagiar você com essa energia que a gente respirou hoje nesse podcast também, que foi muito gostoso de ouvir falar de tantas histórias, de tanta experiência também de voluntariado, de serviço, né, de generosidade,
que pode ocorrer de formas diferentes, né? Que forma diferente. E a Claricia fez um apelo para vários grupos. Se vocês prestarem bem atenção, acho que vamos deixar depois para a Claricia no final, né? Fazer essa fala de estar chamando, conclamando essas pessoas, desses grupos que a Claricia nos contou hoje, para que se tornem doadores, né? Da associação de forma contínua. O pouco que você pode dar pode transformar a vida. Nós, nesses dias, estávamos calculando que um dia de um atendimento de uma das nossas crianças no centro de reabilitação, Claricia, é um pouco mais de R$42, um dia. Então, quando você faz uma doação desse valor, você está proporcionando que essa criança tenha atendimento, né? De saúde, de assistência social, de alimentação, do transporte, um dia. Se você pensa, é muito pouco. É muito pouco, mas a gente faz muito. Sim, sim. Com isso, nós transformamos isso em muita coisa. Portanto, você pode fazer uma diferença enorme, salvar a vida de uma criança, cuidar da qualidade de vida daquela criança por um dia, e você pode fazer isso uma vez por mês. Ou, se você é mais generoso, pode fazer todo dia também. Verdade. Aceitamos. Pode calcular, né, esse valor mensal e doa o valor mensal. Isso, pode ser um pequeno, médio ou grande doador, né? Sim. Diversas formas de você poder fazer a sua doação. Certo. Eu acredito que com o pedido da dona Claricéia, essas doações vão ser bem maior. Vão ser ampliadas. Vão ser ampliadas, Eu quero aproveitar para deixar 2 números aqui, lá da Casa Família Roseta, telefone, né? Nós temos o fixo, 69 32 24 51 12, e também um telefone que fica comigo, que é o WhatsApp, ele é 69 992 89 20 77. E aí, né, se precisar saber mais sobre como fazer, quiser agendar uma visita lá para a gente estar acompanhando, também pode fazer contato por esses telefones. Quer doar, né? Quer saber mais informações, a gente está ali disponível para estar tirando essas dúvidas. E nós temos o Pix, né, que está aqui na tela, né? Na tela está o Pix. De quem está acompanhando pelo YouTube, né, que é o nosso CNPJ, né, que é 63 762 553 000100. Caso você queira saber também outras formas também de fazer doação na página do site, né, da associação, que é casafamiliaroseta.org.br. Tem inclusive tem um portal da transparência, tem toda a nossa história, como nós trabalhamos, e tem um pouquinho da história que a gente contou hoje, né, para as pessoas poderem conhecer melhor. Caso você não tenha possibilidade de vir em loco pessoalmente. Mas o ideal seria ou você vir até a associação, ir até a associação, ou nós vamos até você, nos convide para poder irmos até você fazer uma visita, né? Se tiver algum empresário, né, Gilce? Sim. Que possa também estar indo ao nosso encontro, fazendo contato, que a gente pode também, precisa dessas doações de cunho maior, né? Porque a gente tem necessidades, assim, maiores, urgentes, né? E precisamos da ajuda de vocês também. Isso. Todo mundo tem a possibilidade de ser um doador, né? Do pequeno, do médio ao grande doador. A quantidade e a recorrência desse recurso pode variar. Nós já tivemos experiência de grandes doadores que fizeram uma doação única, generosa, que nos salvou por muito tempo, né? Nos ajudou por muito tempo, mas isso pode ocorrer, né? A gente chama dos milagres, né? Da providência divina, né? Que a gente costuma falar. Aliás, essa providência foi muito bem lembrada. O padre Vincenzo sempre dizia dessa providência, e ela é verdadeira, acontece realmente, né? Que, aliás, é por isso que estamos fazendo 30 anos, porque se não fosse essa providência, não teríamos nem 15, não teríamos completado nem 15, mas é muito importante. Então, eu gostaria muito que as pessoas se sentissem tocadas no seu coração, pensando muito a respeito disso. Essa providência divina que vai tocar o coração de muita gente, independente de religião, independente de qualquer coisa. O Deus único vai tocar o coração das pessoas que vão se voluntariar, que vão doar alguma coisa, porque nós não podemos deixar a casa fechar por falta de doadores.
que feche por falta da clientela. Tomara que um dia não haja cliente precisando. Aí nós vamos ter prazer em fechar. Mas por falta de doador, não. Isso nós não podemos deixar acontecer. Nós temos a nossa participação que não pode falhar nessa hora, né? Eu acho bonito, Clarice, me veio agora em mente uma fala que acho que foi o Sérgio, né, que fez na live dos 30 anos, né? E a gente fez um momento de agradecimento e uma das falas dele foi da gente lembrar daqueles que não aparecem, né? Das pessoas que sustentam o nosso trabalho, essa fala do Sérgio. Que são os doadores, que tem muitos doadores, pequenos, grandes, que doa silenciosamente, mas com muito no silêncio, né, na invisibilidade, mas que sustentam o nosso trabalho do dia a dia. E são as pessoas também que rezam por nós e pelo nosso trabalho, né? As orações são muito esses são os bem-vindas. invisíveis que muitas vezes não estão aparecendo no YouTube, no podcast, né? Mas que são aquelas pessoas que são fiéis à associação até hoje, né? Portanto, assim, são várias formas. Nós temos diversos grupos, inclusive, que as pessoas, quando nos encontram, falam: eu não tenho muito, a minha força é a minha oração. Eu estou continuando rezando por vocês, por essa casa, para que essa casa possa prosperar, fazer crescer as pessoas e possa ajudar mais pessoas que necessitam. E aí a gente quer tocar mesmo o coração, né? Com essa fé, com esse sentimento de emoção, de alegria, também de sensibilização, de fé, de muita confiança. A gente acredita muito, né? Queremos tocar o coração de vocês para que se tornem doadoras, né? Venha fazer parte da Casa Família Rosetta. Você vai sentir o prazer de se tornar um doador e de ver vidas transformadas, mas principalmente também de ver a sua vida transformada, né? Porque o maior presente é você que ganha, né? Maior transformação a gente você que ganha. Não vê a vida transformada a partir do certeza. momento em que é estabelecido esse contato. Sim, né? Sim. E a gente experimenta, Clarice, não sei se contigo já aconteceu, acho que sim, que às vezes quando a pessoa chega lá no centro com as crianças com deficiência, eles perguntam: mas por que eles estão sempre sorrindo, estão sempre felizes? E aí, eu, na condição deles, eu estaria talvez numa fase depressiva, a minha vida não teria mais sentido. A criança não sabe, não consegue falar, não consegue se mexer. Mas assim, o que eles experimentam lá? Experimenta o amor, experimenta a possibilidade de ser vista como pessoa, além da deficiência deles. Nós não olhamos para eles como pessoas com deficiência, nós olhamos, antes de tudo, como pessoas. A gente trabalha... Um ser humano que está ali. Um ser humano que tem muita potencialidade. A gente costuma falar, Clarice, que o corpo deles pode ter paralisia, né? Mas a alma deles, o que está aqui dentro, ele está vivo, a vida é viva. E é isso que a associação trabalha, sobre essa vida, né, que a gente tira fora potencialidades, capacidades, e faz com que a pessoa encontre sentido, se realize, tenha autonomia, consiga expressar aquilo que ela sente, consiga também se sentir útil, porque nós vivenciamos isso também. Nesse sentido de se sentir útil, eu acho que tem uma classe que é importante demais, que se ofereça como voluntário, quer fazendo doação, quer fazendo um trabalho que muitas vezes nós precisamos, são as pessoas aposentadas. Sim, bem lembrado. Eu tenho observado, eu enquanto aposentada, que já tem 11 anos que eu estou aposentada, o quanto que muita gente aposentada fica depressiva, fica naquele marasmo em casa e esquece que a vida é bela, que a vida é digna de ser vivida, que ela já trabalhou 20, 30, 40, 50 anos e que agora é importante usufruir desse resto de vida que a pessoa tem. Então, eu gostaria muito de tocar nessas pessoas, principalmente, isso é principalmente com muita seriedade, o homem aposentado, ele tem mais dificuldade de vivenciar essa realidade do que a própria mulher. Então,
para se salvar e para ter uma melhor qualidade de vida, esse voluntariado entre os aposentados vale a pena. E ainda eu tenho uma sugestão, porque isso eu vi alguém fazendo. Ao fazer uma doação, a própria pessoa sai de casa, vai ao banco, faz o depósito. Por que isso? Não é porque não existe outra forma, não, de pagamento, não, de recebimento dessa doação, mas sim para levar a pessoa a se movimentar, a não ficar em casa, isolada. Então, ela sai na rua, ela vê a criança, ela vê o adulto, ela vê o jovem, ela vê a vida acontecendo. Ela vai ao banco, ela vê o funcionário que a atende, ela vê o amigo que está na fila também, vê o vizinho que está se movimentando. Enfim, é uma contribuição que a pessoa recebe para o seu bem-estar que não tem igual. É verdade. Então, eu acho que os aposentados poderiam pensar um pouquinho nessa minha sugestão. Nós temos um senhor que é Sr. Juarez, muito querido, né? Ele é aposentado também, uma pessoa de muita fé, Clarice, e perdeu a esposa, né, por causa de uma doença, e estava passando por um momento de dificuldade. E ele foi, num dia que ele chegou, a primeira vez que ele chegou na associação, ele foi um sinal da providência divina, naquele momento que ele chegou na nossa casa, né, muito bonito. E ainda hoje, de vez em quando, ele costuma fazer doações generosas, e parece que ele acerta, adivinha o momento que a gente está mais precisando, né? E aí, assim, uma pessoa muito querida. E ele é um exemplo disso que você falou, né? De uma pessoa que já é de idade, né? Aposentado, onde os filhos já são realizados, tem filho, tem neto, mas ele continua exercendo o papel da paternidade, né? Da paternidade com outras pessoas, ajudando, né? Sim, Muitas vezes sim. nos auxiliamos trabalhos com as crianças, né? De forma generosa e silenciosa, porque ele não gosta nem de aparecer. Geralmente não costuma assim, não quer nem vir na associação. Eu que às vezes chamo ele para tomar um cafezinho comigo. Mas ele é uma pessoa com esse perfil. E a gente viu o quanto tem feito bem para ele. Faz muito bem. Isso que você falou. A pessoa vai uma vez e depois ela vai Sim, da última pensar vez. no que eu tô falando. Até da última vez acho que veio junto com a filha, né? Porque ele agora está contagiando também outras pessoas. Porque quando a pessoa recebe, a pessoa contagia outras pessoas. Exato. Sim. Isso, o grupo das Pioneiras de Rondônia que estão sempre presentes com a gente, né? E com as doações. As Pioneiras de Rondônia, elas têm, acho que já vai para 4 anos que elas são voluntárias, né? São um grupo de senhoras, elas são da Igreja Católica, ali da Nossa Senhora de Fátima, e todo mês elas estão lá levando as doações delas. Hoje atualmente só vai a Dona Eliana, só uma, devido às outras, né, não poderem se locomover. Mas todas se reúnem e uma só vai lá e deixa aquela doação. Então, assim, para elas, em nome de todas. E isso é muito válido para elas, né? É muito bom. E fora outras que nós temos, eu vejo também a Gláucia, né? A Gláucia que é uma voluntária lá do abrigo, né? É muito presente, tá ali com a Terezinha, pega a Terezinha para passear, leva ao shopping, leva à sorveteria. Então, isso é muito importante também para a pessoa, não só para a gente que recebe, né? Para ela, eu creio que faz bem, né? Pro ego, é uma realização, né? E eu digo que, como a Júcia falou, geralmente quando a gente procura fazer um voluntariado é quando a gente não está bem, né? Você está com algum problema. E eu volto a falar da Dona Clariceia, que eu acho interessante que para ela ser uma voluntária, eu admiro, porque pelo fato dela, ela trabalhava, né? Ela tinha o compromisso dela, e mesmo assim ela se disponibilizou em trabalhar e até hoje está com a gente. Então isso
eu digo que é o amor, faz o que gosta e faz com amor, né? Então, continuo agradecendo pelos seus trabalhos e eu digo que a senhora nunca vai deixar de ser a presidente da associação, mesmo nós tendo nosso presidente atual. A nossa presidente. A força da Força associação feminina. é feminina, Claricéia, né? Mais de Verdade. 90% dos nossos recursos são mulheres, né? A gente viu no É Dia as das Mulheres, doadoras, né? voluntárias, né? Geralmente O as que mulheres têm torna, Mulheres com o que diferentes torna perfis. o trabalho do Franco ainda mais importante, É porque verdade. é um exemplo também a ser seguido, né? Não, e no nosso conselho O é voluntariado paritário a questão de dele gênero é- também. No nosso conselho, tu sabe que também temos diversas mulheres. Na diretoria são 3 mulheres e um homem. Portanto, assim, assim, acho que no nosso conselho, entre o conselho fiscal e o da diretoria, são conselhos paritários. Na verdade, a gente faz questão de valorizar também a questão de gênero, que Sim. para nós é um valor. É. A contribuição dos homens e a contribuição das mulheres, né? A serviço E do no, bem. e no caso do Dr. Franco, o que mais me chama a atenção é que ele não é aposentado, pelo contrário, ele trabalha muito, Trabalha muito. né? Ele, enquanto advogado, trabalha muito e nem por isso ele deixa de dar a contribuição efetiva dele. Quando eu entrei na diretoria lá, ele já estava. Sim. Ele já estava. Então, eu não sei quantos anos tem que ele, Uns que ele 20, dedica mais de esse 20 trabalho, anos mas tem já. mais de 20 anos, né? Isso, mais de 20 anos que É. está com a gente. E Mas Muito vamos bonito o é- trabalho dele, muito bonito. Quero agradecer a vocês, a Dona Claricéia, a Ellen, a Gilce, né? Por esse papo agradável de hoje. A gente ter a possibilidade de falar para vocês um pouco mais sobre a Casa Família Roseta, né? De dizer a vocês que a importância das doações para que esse trabalho continue. Da importância também da presença de vocês lá como voluntários, de sentir, né, esse trabalho de perto, de vivenciar, né, e poder somar junto conosco nesse grande desafio, né, que é promover vidas, gerar vidas, né? A nossa frase desses 30 anos é vida gera vida, né? Porque a gente sabe o quanto de vidas foram geradas ao longo desses 30 anos, inclusive as nossas, de quem trabalha lá, né? Nós também nos transformamos muito e nos geramos além daquilo que já éramos. Dona Claricéia, se quiser fazer uma consideração final, se despedir, fique à vontade. Bem, eu tenho só 2 pontos que eu gostaria de destacar. É que as pessoas, enquanto indivíduos, as pessoas que fazem parte de uma comunidade, as pessoas por pertencer a uma família, pensa com carinho nessa associação, nesse trabalho que nós fazemos, vai conhecer, vai colaborar e o grande ganho vai ser de quem colabora, muito mais do que até de quem recebe essa colaboração. E eu gostaria de agradecer esse carinho com que vocês me tratam, esse carinho que me trataram aqui, esse carinho que não é novidade para mim, mas que ainda me comove muito. Eu acho muito bom estar com vocês. Ainda tem mais essa do trabalho voluntário que eu esqueci de falar. É gostoso esse clima entre nós. Então, mesmo trabalhando muito, mesmo chegando numa repartição e sair brigando porque não conseguiu o que queríamos, o que a associação precisava, mas esse convívio nosso é muito bom. Muito obrigada pelo que vocês representam para mim. Nós que agradecemos. Eu vou ler aqui uma mensagem que mandaram no WhatsApp, foi da Helena. Ela diz assim: boa noite, eu assisti. Claricéia é uma pessoa muito generosa, educada e inteligente. Frequentávamos as reuniões de Naranon, de lá que a conheço. E também das serestas no ferroviário. Depois você vai lembrar, depois eu vou te mostrar a foto dela. Né? Então, já sei, lembrou? já sei. Então, foi Lembrei. ela que mandou dizer
essa mensagem aqui para você, né, do quanto você é querida, né? Muito obrigada. Gil, você quer fazer uma consideração? Sim, Quer agradecer, encerrar? né? Agradecer você, a ele, né, que participou também pela primeira vez, aclarecer, né? Foi um prazer enorme poder revisitar a tua história, né? Acho que foi importante a gente fazer memória disso e ouvir também, né? O teu testemunho, acho que sempre nos dá ânimo, né? Porque Sim. eu digo sempre assim que me emociona muito o testemunho de quem é voluntário da associação. Eu também comecei como voluntária na casa, além de me beneficiar do serviço da associação lá na Itália. E a minha família, né, se beneficiou desse serviço. Fui voluntária também. Hoje colaboro na instituição e assim, eu acho que o que dá sentido é propósito, né, na nossa vida. E encerraria com a frase que o padre nos colocou, que faz tudo sentido daquilo que a gente conversou hoje, que tudo que é amado cresce. A associação cresceu ao longo desses 30 anos e queremos que cresça mais ainda. Por isso, precisamos contar com a tua doação. Venha fazer parte da Casa Família Rosetta. Somos todos Rosetta. Somos todos Rosetta. Obrigada. Obrigada a todos, a todas também, né? Até a próxima, então. Da bondade da pessoa.